Olá malta, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago-vos o caso de uma rapariga de 20 anos que foi sequestrada da sua própria casa e acabou por ser assassinada. Se vocês gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar já o vosso like, subscreverem o canal, ativarem o sininho das notificações. Eu agradeço mesmo todo o apoio que vocês dão ao canal. E agora, sem mais demoras, vamos então para o caso de hoje. Holly Bobo era uma rapariga de 20 anos. Ela nasceu no dia 12 de outubro de 1990 e vivia em Parsons, Tennessee, com os seus pais e o seu irmão, Clint. Ela estava a estudar enfermagem na universidade e era descrita como uma rapariga tímida e doce. No dia 13 de abril de 2011, ela desapareceu de sua casa sem deixar rastro e o seu irmão Clint terá sido a última pessoa a vê-la com vida. Nesse dia ela tinha um exame na universidade e então ela acordou pelas 4h30 da manhã para estudar e rever a matéria antes do exame. Pelas 7 da manhã os seus pais saíram de casa para trabalhar e então na casa ficaram apenas ela e o seu irmão Clint, que ainda estava a dormir. Pelas 7h30 o namorado dela, um rapaz chamado Bruce Scott, ligou-lhe e pouco depois, pelas 7h40, um vizinho disse ter ouvido um grito vindo da casa da Holly e, preocupada, a mãe desse vizinho resolveu ligar à mãe da Holly para lhe perguntar o que é que estava a acontecer. Pelas 7h50, o irmão da Holly acordou com o som de cães a ladrar e então ele foi à janela e ele viu a Holly a falar com um homem desconhecido que estava a usar gorro e roupas camufladas. Ele pensou que esse homem fosse o namorado da Holly, porque o namorado da Holly era caçador e então seria por isso que ele estaria a usar aquele tipo de roupas. Eles estavam a conversar e a Holly parecia chateada, parecia que eles estavam a discutir, mas o Clint não conseguiu perceber muito bem o que é que eles estavam a falar. A única coisa que ele percebeu é que a certa altura na conversa a Holly disse "no why", ou seja, não porquê. Como eu já vos disse, uma vizinha ligou para a mãe da Holly para lhe perguntar o que é que estava a acontecer e então a mãe da Holly ficou bastante preocupada e acabou por ligar lá para casa e o Clint atendeu e ela perguntou-lhe onde estava a Holly. O Clint acabou por dizer-lhe que ela estava mesmo ali a falar com o namorado dela, mas a mãe acabou por dizer-lhe que não era possível ela estar a falar com o namorado dela porque o namorado dela nesse dia tinha ido caçar perus numa propriedade da avó da Holly e então não era possível que fosse ele que estava ali a falar com ela. Ela disse-lhe então que podia ser um homem perigoso e era melhor ele ir buscar a arma, disparar sobre esse homem e depois chamar o 911. Mas o Clint disse que não iria disparar sobre aquele homem porque ele não parecia estar a fazer nada de errado, eles simplesmente estavam a conversar e então ele foi novamente à janela e nesse momento ele viu a Holly a ir embora com esse homem desconhecido em direção a uma mata que existia ali perto da casa deles e ele conseguiu perceber que o homem levava na mão um objeto escuro que provavelmente era uma arma e reparou ainda que esse homem era bastante mais alto que o namorado da Holly. Ele tentou então ligar para a Holly e para o namorado dela, mas nenhum deles atendeu e então ele resolveu ir atrás deles. Ele pegou na arma e saiu então de casa e quando ele saiu de casa ele deparou-se com uma enorme poça de sangue ali junto à garagem. E foi nesse momento que ele resolveu ligar para a polícia. A polícia começa então por tentar rastrear o telemóvel da Holly e eles acabam por perceber que o telemóvel dela está a mover-se em direção ao norte, mais concretamente para uma zona florestal. Pouco depois o telemóvel dela deixa de se mover, mas 20 minutos depois o telemóvel volta a mover-se. A polícia decide então ir até essa zona florestal e lá eles acabam por encontrar a lancheira da Holly, um recibo com o nome dela, o cartão da universidade, um telemóvel que provavelmente era o telemóvel dela e esse telemóvel tinha o cartão SIM retirado, provavelmente para não ser mais rastreado. Em setembro de 2014, 3 anos depois do desaparecimento, os restos mortais da Holly acabaram por ser encontrados por 2 homens em Northern Decatur Country.
Perto do corpo foi encontrada uma arma e a autópsia feita aos restos mortais da Holly acabou por revelar que ela terá sido alvejada. Mas essa arma tinha sido encontrada dentro d'água e então não era possível perceber se ela tinha sido alvejada com aquela arma. O primeiro suspeito foi o Clint, o irmão da Holly, porque eles estavam os dois sozinhos em casa e a história que ele contava não fazia muito sentido. Ele disse que tinha visto a irmã a discutir com um homem desconhecido e ele simplesmente não fez nada, apenas ficou a ver. A polícia procurou arranhões ou feridas no corpo dele que pudessem provar que ele pudesse ter discutido com a Holly, mas nada foi encontrado e ele foi também submetido a um teste do polígrafo, mas ele passou no teste. Um outro suspeito era um homem chamado Terry Britt. Ele era um abusador sexual, vivia perto da casa da Holly e encaixava na perfeição na descrição que o Clint tinha feito do homem que supostamente estaria a discutir com a Holly. Ele tinha sido preso várias vezes por rapto e abuso sexual e toda a gente sabia que as suas vítimas preferidas eram jovens loiras. Nas buscas feitas pela polícia à casa desse tal homem, nada de suspeito foi encontrado. No entanto, 2 cães acabaram por encontrar odor a cadáver em 2 carros que pertenciam a esse homem. E o que fez a polícia levantar mais suspeitas sobre esse mesmo homem é que ele terá mentido sobre o seu alibi. Ele disse que nesse dia terá ido comprar uma banheira, mas foi mais tarde descoberto que era mentira. Nesse dia ele terá também ligado à sua mulher e terá-lhe pedido para vir para casa mais cedo. Todas as pistas apontavam para que ele fosse o culpado, no entanto, não existia nada de concreto que provasse que tinha sido mesmo ele o responsável pela morte da Holly. Outras 6 pessoas acabaram por ser presas, suspeitas de serem os responsáveis pelo rapto e pelo homicídio da Holly. Essas pessoas eram Zach e Dylan Adams, Jason Autry, Shane Austin e Jeffrey e Mark Percy. O Jeffrey e o Mark Percy foram presos porque supostamente eles manipularam evidências. Uma mulher chamada Sandra Kim disse que em maio de 2014 o Jeffrey lhe tinha mostrado um vídeo onde ele estava a abusar da Holly. A polícia analisou mais de 20 telemóveis, mas nada foi encontrado e então eles acabaram por ser libertados. Um rapaz chamado Dylan Adams disse que tinha visto o seu irmão Zach e outro homem chamado Jason Autry com a Holly na casa do Zach depois do seu desaparecimento. E o Zach tinha-lhe mostrado um vídeo onde ele abusava da Holly, mas essa gravação nunca foi encontrada e mais tarde o Dylan acabou por dizer que era tudo mentira e que ele apenas tinha dito aquilo porque tinha sido coagido pelos investigadores do caso. Vários registros de chamadas telefónicas mostraram que um homem chamado Shane Austin falou com o Zach várias vezes no dia do desaparecimento e a polícia acredita que ele o terá ajudado a livrar-se do corpo. Durante as buscas pela Holly, a família dela ofereceu uma recompensa a quem tivesse informações e nesse mesmo dia em que eles anunciaram essa tal recompensa, o Zach colocou no Facebook dele uma fotografia e nessa fotografia ele estava a usar um gorro e roupas camufladas e ele colocou na descrição dessa fotografia o "Who am I looking for?", ou seja, quem eu estou procurando. Um homem chamado Jason Audry terá ido até à casa do Zach para comprar droga e o Zach terá-lhe mostrado o que parecia ser um corpo tapado com uma colcha e disse-lhe que precisava de ajuda para se livrar daquele corpo. Eles levaram então o corpo para uma zona florestal e nesse momento a Holly ainda estava viva porque ela acabou por mexer um pé e então eles dispararam sobre ela. Eles ficaram com medo que alguém tivesse ouvido o som do disparo e então eles levaram o corpo para um outro sítio onde ele foi depois encontrado 3 anos mais tarde. O Jason contou tudo isto à polícia porque ele tinha esperança que a pena dele fosse mais leve por ele ter contado à polícia, mas ainda assim, mesmo que a pena dele fosse reduzida, ainda seria uma pena pesada e então ele acabou por cometer suicídio.
No dia 22 de setembro de 2017, o Zach Adams foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua. Um fato curioso é que a mãe da Holly terá sido professora do Zach na escola primária. Ou seja, ela teve que lidar com o facto de o assassino da filha ser um ex-aluno dela, uma criança que ela viu crescer e que ela ensinou. Uma outra curiosidade é que uma prima da Holly, que era uma cantora country, acabou por escrever uma música dedicada à Holly, e se vocês procurarem no YouTube, vocês procuram Post Malloy Better Place e vocês vão encontrar uma música que ela escreveu para a prima, neste caso a Holly. É uma música dedicada à Holly. Mas enfim, malta, este foi o caso. Infelizmente a Holly foi assassinada. Ela era uma jovem cheia de sonhos, ela queria ser enfermeira, ela era bastante aplicada, ela estava mesmo a esforçar-se para ter um bom futuro, mas infelizmente esse futuro foi completamente ceifado por este tal Zach Adams, que lhe tirou toda a vida que ela iria ter no futuro. Mas enfim, malta, este foi o caso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí em baixo o que é que vocês acharam, deixem o vosso like, subscrevam se ainda não o fizeram. Eu agradeço todo o apoio que vocês dão ao canal. E é isto, malta, espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo. Tchau!